Verificamos que os índios da aldeia foram acometidos de epidemia após receberem roupas distribuídas por funcionários do posto. Ficou constatado que as roupas estavam contaminadas propositalmente. Os sobreviventes relataram que antes do surto, homens de fora haviam deixado pacotes com alimentos e brinquedos. O açúcar estava misturado com substância não identificada. As crianças que comeram morreram primeiro. O documento que você acabou de ouvir não é ficção, não é teoria da conspiração. É o relatório Figueiredo, produzido em 1967, com a assinatura do governo brasileiro, e desapareceu por 46 anos. Em 2013, um pesquisador chamado Marcelo Zelic foi até o Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Estava atrás de documentos históricos sobre povos indígenas. O que encontrou foram caixas empoeiradas, empilhadas num canto de depósito. Dentro delas, 30 volumes, 7.000 páginas. O relatório que o governo brasileiro havia declarado destruído num incêndio décadas antes. O que estava escrito naquelas páginas mudou o que sabemos sobre o Estado brasileiro. Não sobre grupos criminosos, não sobre milícias ou esquemas paralelos. Sobre o Estado, o governo, os agentes públicos, as pessoas que recebiam salário para proteger. Hoje, vocês irão conhecer o relatório Figueiredo, o arquivo mais perturbador já produzido pelo próprio governo brasileiro e que ele tentou fazer desaparecer. Era 1967. A ditadura militar brasileira tinha 3 anos e o Ministério do Interior tinha um problema. Denúncias chegavam de todas as direções. Os postos indígenas espalhados pelo país, administrados pelo Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, eram centros de violência. Roubos de terra, trabalho forçado, assassinatos. O governo tomou uma decisão que parecia corajosa. Mandou um procurador investigar. Seu nome era Jader de Figueiredo Correia. Sua missão percorrer o Brasil e descobrir a verdade. O que ele encontrou, o governo nunca esperou que alguém lesse. O Serviço de Proteção aos Índios havia sido criado em 1910 com uma missão explícita: defender os povos indígenas do Brasil da violência que acompanhava o avanço da fronteira agrícola e da colonização. Seu lema oficial era: morrer se preciso for, matar nunca. Na prática, 5 décadas depois, era outra coisa. Jader de Figueiredo percorreu 16.000 quilômetros. Visitou 130 postos indígenas espalhados por 18 estados. Entrevistou sobreviventes, funcionários, testemunhas e foi documentando. Brinquedos contaminados com vírus de varíola, distribuídos a crianças de aldeias. Açúcar misturado com arsênico e estricnina, entregue como doação pelos agentes do SPI. Uma avioneta sobrevoando a Serra do Norte, no Mato Grosso, lançando dinamite sobre a aldeia Cintas Largas. Não eram casos isolados. Não eram excessos de funcionários despreparados. Eram padrões, documentados, em dezenas de postos diferentes, em mais de uma dezena de estados. Em 1963, antes mesmo do golpe militar, um grupo de pistoleiros a serviço de uma empresa borracheira havia atacado Cintas Largas da Serra do Norte. Um avião sobrevoou as aldeias e lançou dinamite. Presentes envenenados foram espalhados das trilhas. O episódio ficou conhecido como o Massacre do Paralelo 11. O SPI, o órgão que deveria ter protegido aquelas famílias, estava ciente do que acontecera e não agiu. Jader de Figueiredo terminou seu relatório em 1967. 30 volumes, 7.000 páginas. Com nomes, com datas, com métodos, com provas. O documento foi entregue ao governo. Processos foram abertos contra funcionários do SPI. O Ministério do Interior anunciou medidas. E o governo tomou uma decisão que, na época, pareceu ser uma resposta à crise. Dissolveu o SPI. Em seu lugar, criou a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Uma nova sigla, uma nova promessa. Os processos contra os acusados, a maioria foi arquivada.
por falta de provas, por prescrição, por interesse de partes. O relatório, em algum momento, o governo informou que havia sido destruído num incêndio. Os arquivos teriam queimado, os documentos perdidos para sempre. Por décadas, historiadores, advogados indigenistas e pesquisadores tentaram encontrar o relatório Figueiredo. Sem sucesso. Até 2013, quando Marcelo Zelic abriu aquelas caixas no Museu do Índio, ele encontrou os 30 volumes intactos, com as páginas, com os carimbos, com as assinaturas. O relatório não havia sido destruído, havia sido escondido. A Comissão Nacional da Verdade, instalada naquele mesmo ano de 2013, incorporou o relatório Figueiredo às suas investigações. E ao cruzar os dados com outros arquivos, chegou a uma estimativa. Pelo menos 8.350 indígenas mortos por ação direta do Estado ou por omissão deliberada dos agentes responsáveis por protegê-los. 8.350. E esse número cobre apenas 10 dos mais de 300 povos afetados documentados. Em 2016, outro arquivo foi aberto, desta vez por uma organização internacional. A Cruz Vermelha Internacional liberou 300 páginas de relatórios confidenciais que estavam lacrados há 50 anos. Relatórios produzidos por delegados que visitaram postos indígenas brasileiros entre os anos 1960 e 1970. O que estava naquelas páginas confirmava o que o relatório Figueiredo documentava. Não era denúncia interna. Era corroboração internacional, independente, de uma organização que existe para registrar violações de direitos humanos em zonas de conflito. As evidências convergiram de dois lados opostos, do próprio Estado brasileiro e de um organismo internacional que os agentes nunca esperavam que viesse a público. A Comissão Nacional da Verdade concluiu seus trabalhos em 2014. O relatório final dedicou um capítulo inteiro às violações contra povos indígenas durante a ditadura, baseado diretamente no relatório Figueiredo e nos documentos da Cruz Vermelha. A conclusão foi documentada com precisão. O Estado brasileiro praticou durante décadas o extermínio sistemático de povos indígenas, com armas biológicas, com veneno, com violência física direta, com a cumplicidade de funcionários públicos pagos para fazer o contrário. Dos funcionários do SBI indiciados no relatório de 1967, nenhum foi condenado criminalmente. Os processos, em sua maioria, prescreveram. As terras tomadas dos povos afetados, muitas ainda são objeto de disputa judicial até hoje. O relatório Figueiredo está disponível online desde 2013. Todos os 30 volumes digitalizados, acessíveis no site do Ministério Público Federal. Mas a Comissão Nacional da Verdade alertou: o número real de vítimas é significativamente maior do que os 8.000 documentados. Porque o relatório cobre apenas 10 povos. Porque os outros casos estão em arquivos que ainda não foram abertos ou que nunca serão. Há algo perturbador na geometria desta história. O governo brasileiro criou um órgão para proteger. O órgão matou. O governo mandou investigar. A investigação documentou o extermínio. O documento sumiu. Por 46 anos, enquanto os responsáveis envelheceram, aposentaram-se e morreram. O arquivo ficou numa caixa empoeirada no museu. E quando foi encontrado, nada mudou de forma concreta. Essa não é a história de um desvio, de um excesso, de funcionários que fugiram ao controle. Essa é a história de como o Estado funciona quando decide que certas vidas não importam. E o arquivo estava lá, esperando,